Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. O Núcleo de Promoção da Filiação é uma estrutura existente dentro do Poder Judiciário com o objetivo de fazer o reconhecimento de paternidade de filhos nascidos basicamente fora do casamento. A coleta DNA é feita de uma forma bastante simplificada. Nossos funcionários são treinados para fazer a coleta a partir da saliva. Sendo positivo, será feito o registro dele para que ele possa obter todos os direitos decorrentes da filiação. Atendemos também a uma população de mais de 80% das pessoas sem renda ou com renda inferior a um salário mínimo. E todos os procedimentos do núcleo, eles são gratuitos. Nós trabalhamos com as informações dos cartórios, trabalhamos com a demanda das escolas, buscando os alunos sem paternidade reconhecida. Temos a demanda espontânea, todas as maneiras possíveis que a gente possa promover a filiação, lá nós estaremos. Meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara nessa bodega do sertão. E o que é bom, eu estou debaixo do bule, aquele bule grande que você vê do lado de fora, estou debaixo dele, eu só fico pedindo a Deus para não cair café na minha cabeça, nem na do meu convidado, que aliás é convidada hoje, e que me dá uma honra enorme sempre de estar nos meus programas. Minha querida Fernanda Marinella, presidente da OAB Seccional Alagoas. Tudo bem, Fernanda? Como vai você? Tudo bem, Geraldo. É um prazer imenso estar aqui no Papeando mais uma vez. Obrida pelo convite. Gostei do Papeando. Eu gostei do Papeando. Que coisa boa. Gostei. Obrigada por essa oportunidade. Nada, que isso. Você é merecedora de estar muito mais vezes conosco, porque você faz com que esse programa suba. E suba de audiência, claro. Obrigada. Todas as vezes que você está aqui. Então, Fernanda... semana passada fizemos que foi para o ar inclusive no fim de semana, fizemos em homenagem às mulheres advogadas um programa com as mulheres advogadas. Você não pôde estar porque estava viajando, eu digo, agora vamos desdobrar e não posso deixar de ter você nesse mês encantador das mulheres, né? É um prazer imenso estar aqui, Geraldo. Realmente foi uma impossibilidade. Às vezes tem esses problemas, né? São surpresas, assim, das tarefas. Claro. E aí foi impossível participar, mas fico feliz com o convite e pelo espaço também que foi dado às advogadas. A gente só tem a agradecer. Me conta uma coisa, como é que você vê cada vez mais, porque eu vejo que é cada vez mais, o papel da mulher na advocacia aqui em Alagoas? Na verdade, essa discussão é uma discussão de âmbito nacional. Hoje as mulheres já representam praticamente 50% da advocacia brasileira. Já isso, né? Isso em praticamente todas as seccionais, em todos os estados. Efetivamente, no que diz respeito à participação na política de ordem, nós estamos avançando. A presença das mulheres cresceu bastante. Na gestão passada, nós não tínhamos, por exemplo, nenhuma mulher presidindo seccional. Hoje nós só temos uma. Exatamente. Sou eu aqui em só Alagoas. Você no Brasil inteiro, né? O número cresceu um pouquinho também no que diz respeito às conselheiras federais. Então, hoje nós temos 23 conselheiras federais. Ótimo. Na gestão passada só tínhamos 4, Perfeito. De 81 cadeiras. Então, esse número está crescendo. As mulheres esse 81 estão foi de propósito, foi? Não, na verdade, porque são 3 para cada estado. Realmente, a representatividade exatamente. Eu não sabia desse detalhe. É assim que funciona. No Conselho Federal nós temos Então, são 3 conselheiras daqui? Na verdade, são 23 conselheiras no total de mulheres hoje. Mas cada estado, cada seccional tem 3 conselheiros no Conselho Federal. Muito bem. E quais são os conselheiros daqui? Aqui nós temos o Everaldo Patriota, nós temos o Thiago Bonfim e nós temos Felipe Sarmento, que são os 3 titulares. Antecessor. Isso. E o Felipe Sarmento hoje é secretário-geral, né, da OAB Nacional. Ah, é? Que beleza. Está na diretoria da OAB Nacional. O que é que você acha que tem modificado na influência da OAB
em termos nacionais mesmo, dentro de toda essa conjectura que vive o Brasil? Eu sei que vocês têm influência, muita influência nisso, como sempre tiveram. Na verdade, a OAB ela tem um papel muito importante no país, na defesa da Constituição, na defesa da democracia, na defesa das garantias fundamentais. Eu acho que esse é o trabalho que a gente efetiva todo o tempo, né? Então, é protegendo com que as violações não aconteçam, é impedindo que os abusos aconteçam, e é assim que a gente vem trabalhando. Então, nós nos posicionamos em vários momentos em que isso é importante para a sociedade. Agora mesmo a discussão, né? Nós temos duas discussões importantes agora. Uma é a reforma da Previdência, que é um assunto que a OAB está discutindo muito, vem debatendo bastante. Nós também estamos discutindo bastante a situação do consumidor hoje no país. Deixa eu parar um pouquinho para você, depois a gente entra no consumidor. Eu quero voltar para essa história da reforma da Previdência, porque ela realmente está num auge incrível. Eu particularmente até acho que não sai a reforma assim com certa facilidade, não sei. Mas qual é a opinião da OAB em relação à reforma da Previdência? Na verdade, em primeiro lugar, havia uma programação do governo no que diz respeito à aprovação da reforma, né? Eles tinham uma aprovação de finalizar tudo em junho, julho, né? Que era o primeiro semestre desse ano, era o planejamento, né? Sendo aprovado agora até abril, mais ou menos, e a finalização até junho. Acho realmente, Geraldo, que isso não vai se efetivar. Eu acho que realmente eles estão com alguns percalços. Bom, mas no que diz respeito à posição da OAB sobre a reforma, esse assunto já foi amplamente discutido, tanto em âmbito nacional quanto aqui em Alagoas. Nós realizamos aqui em Alagoas uma audiência pública, recebemos na nossa seccional o presidente da Comissão Nacional de Estudos Previdenciários, que veio então para reclamar, para explicar a reforma e para receber as propostas. Alagoas encaminhou essas propostas para a OAB Nacional. Também foi realizado na OAB Nacional uma audiência pública que discutiu também todas essas temáticas e vários cientistas participaram desse momento. E depois foi criado um grupo de estudo, um grande grupo de estudo, para que as propostas fossem apresentadas. Então, isso efetivamente aconteceu. Bom, o que a OAB defende hoje? Nós defendemos que é possível se pensar numa reforma, sem dúvida. Algumas regras precisam ser modificadas? Não tenha dúvida. É preciso. Agora, o que nós precisamos é uma reforma que atinja a sociedade, uma garantia fundamental para o cidadão, e isso precisa de mais debate. Muito mais debate, tem que não ser se faz da noite para o dia. Exatamente. Isso tem que ser construído com as instituições que participam, com as entidades que têm interesse nessa causa e com toda a sociedade. É verdade. Então, a grande briga, a grande bandeira da OAB, a grande defesa da OAB é exatamente essa. Vamos sentar para debater. Com certeza. Se é preciso uma reforma, vamos construir de forma que todo mundo aceita que é necessário. Exatamente. Não é verdade? É verdade. Agora, não assim a toque de caixa, nem ser uma discussão cívica, vamos chamar. E até porque, Geraldo, nós vivemos no Brasil realidades muito diferentes. Muito diferentes. Então, se você pegar, por exemplo, uma região como o Sudeste, uma região como o Nordeste, você tem demandas completamente diferentes. Então, você realizar uma reforma de forma atropelada, que vai padronizar o Brasil inteiro, sem pensar nas diferenças, isso é muito arriscado. Olha, não precisa ir muito longe, não. Vamos fazer uma diferença que não seja propriamente de idade ou disso ou daquilo. Vamos pensar no seguinte: o que é uma previdência para o citadino e o que é uma previdência para o trabalhador rural. É totalmente diferente. Totalmente diferente. Você não pode pensar da mesma maneira. Tem uma outra situação. O que, na verdade, a gente percebe é que a PEC, a projeto de emenda constitucional que está em tramitação no Congresso Nacional, ela vai atingir a grande massa trabalhadora. Não tenha dúvida. Ela vai atingir aqueles que realmente trabalham nesse país. Exatamente. O que a gente vem batendo também na tecla é que aquelas aposentadorias especiais que a Constituição traz e que precisavam ser modificadas, essas não estão sendo atingidas. Não se toca nelas. Então, na verdade, vai atingir o grande número. Então, essa é a grande preocupação, essa é a grande discussão. É por isso que é preciso realmente cuidar desse assunto, nós não podemos deixar esse assunto solto. Ontem, inclusive, nós fizemos uma reunião, a OAB Nacional, com todas as seccionais representadas, nós estivemos no Congresso Nacional, fomos recebidos pelo presidente da Comissão da Reforma, que é o deputado Marum, fomos recebidos por ele e apresentamos lá uma carta que nós colhemos, inclusive, com 160 entidades apoiando. A OAB fez um ato ontem em defesa da Previdência, em defesa dos direitos fundamentais, e nesse ato nós entregamos, então, essa carta na Câmara de Deputados com o objetivo de que a gente seja ouvido. Realizamos uma proposta, né, para ser entregue, então, à comissão que está preparando e esperamos que a gente tenha algum espaço para discutir o assunto. Também estivemos ontem com o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, e também entregamos a ele essa pauta, essa discussão que a OAB está realizando. Então, assim, nós estamos na tentativa de que isso seja feito de forma responsável. E é isso que nós precisamos.
Agora, me diga uma coisa, Fernanda, eu acho que é muito a propósito eu fazer essa pergunta agora. O Brasil está começando a se acostumar a ouvir PEC disso, PEC daquilo outro. Será que já não estaria em tempo de uma nova constituinte nesse país? Já que nós estamos vivendo uma nova época, uma nova coisa, e a Constituição de 88, a própria Constituição de 88, tem seus defeitos, foi uma Constituição boa, mas tem seus defeitos. Ainda existem artigos nessa Constituição que nunca foram regulamentados. E por aí vai. Geraldo, eu sou contra uma constituinte. Você é contra? Eu acho que o Brasil não pode viver isso nesse momento de forma alguma. Eu acho que nós temos, na verdade, uma Constituição que é democrática, é a Constituição cidadã. Ela trouxe muitos avanços para o povo brasileiro. Agora, o que ela precisa é ser cumprida, né, Geraldo? O que nós precisamos é regulamentar os direitos que estão previstos e que ainda não foram regulamentados. E nós temos que parar de fazer remendo, parar de modificar a Constituição. Eu acho que isso que é fundamental. A Constituição não precisa de tantas emendas, ela não precisa de tantas mudanças assim. O que a gente precisa é entender que o texto constitucional ele tem que ser mais estável. Ele não pode sofrer mudanças constantes. Ele precisa ser trazer uma tranquilidade para a população que nem sempre ele traz. Então, eu acho que isso é fundamental. Eu acho que não é caso de constituinte, mas é caso, sim, do legislador se responsabilizar com os direitos que ele tem que regulamentar e efetivamente regulamentar. São mais de 90 direitos que estão previstos na Constituição, Geraldo, e que não foram regulamentados ainda. Pois é, foi o que eu acabei de falar. Esse é um problema muito sério. Um certo momento até... Eu até diria o seguinte, sabe, Marinela, seria um desrespeito à Constituição existente, um desrespeito à sociedade como um todo. Alguns estudiosos até dizem que a nossa Constituição sofre de uma síndrome, que é a síndrome da inefetividade das normas, porque ela tem muitos direitos que precisam ser regulamentados e ainda não foram. Então, esses direitos não se tornam realidade, porque não foram regulamentados. Então, acho que essa é a grande questão. Acho que nós precisamos, sim, ter bastante responsabilidade nesse momento do país. É um momento de crise. Em momento de crise, muitos problemas podem surgir. E nós não podemos ser enganados por falácias, por informações falsas. Perfeito. Então, é fundamental que a sociedade fique atenta a tudo isso. Então, nós não podemos ignorar o momento que o país está passando. E aí a gente encontra uma bandeira da OAB suspensa, que diz à sociedade: nós estamos aqui para defender os direitos de vocês, sim. Isso sempre aconteceu. A gente tenta fazer todo o tempo, é verdade, Geraldo. Então, agora, nesse momento, uma pauta importante é a reforma da Previdência. Nós estamos acompanhando isso. Outra pauta importante é a reforma trabalhista, que também a OAB vai iniciar os debates agora sobre essa reforma. Estamos na defesa da manutenção da justiça do trabalho, isso é fundamental. Que também já é mais do que... Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir a você licença para ir até os nossos comerciais e, na volta, nós vamos tratar do assunto trabalhista e vamos tratar de um outro que ficou suspenso, que foi o do consumidor. Ok? Tá bem assim? Então nós vamos até lá. Lembrando a vocês o seguinte, vocês lembram daquele projeto que eu apresentei a vocês? Inclusive trouxe um engenheiro para falar dele, que é o Lyre Steel Frame, que quer dizer estrutura de aço leve, uma nova maneira de se construir nesse país, e se construir com uma construção limpa, uma construção eficiente, uma construção rápida, muito mais rápida do que a construção tradicional de cimento, de tijolo, etc. Muito bom, está sendo um sucesso, está sendo procurado por todo mundo, inclusive pelo poder público, e aquele poder público referente à saúde, que está fazendo as UBSs, as UPAs, etc., procurando para isso, porque tem aprovação e verba do Ministério da Saúde, tem aprovação da Caixa Econômica e pode e deve ser feito, porque é atrás disso que nós andamos, de coisas absolutamente transparentes. O Lyre Steel Frame leva vocês exatamente a entender o que pode ser feito com o dinheiro público, por exemplo, e com o privado também, quando você quer construir a sua casa, quer fazer seu condomínio, etc. É uma nova modalidade. Não é o drywall. O drywall é aquela forma americana, né? Você dá um soco na parede, você vê nos filmes, dá um soco na parede e a mão entra, sai do outro lado. Não é isso, não. É em aço leve. É totalmente diferente. Espetacular o sistema que vocês já estão conhecendo. A EcoPrime, que lava o seu carro com meio litro de água, e com esse meio litro de água o seu carro sai novinho em folha de lá, e é uma loja ali na Deputado Zé Lage, logo depois do Palácio. Ao Gás Conforto, a loja que não vende nada, mas ensina você para que serve o gás natural. E ensinando a você, você vai ver várias aplicações que não são só a de acender o fogão ou de colocar no veículo, não, tem muito mais coisa que você usa com gás natural. O buffet Taça de Cristal, que é o nosso parceiro
no Almoçando com a Notícia, que está um sucesso absoluto dentro de Maceió. Foram 9 anos de sucesso em Arapiraca e agora continua em Arapiraca e continua aqui em Maceió, quase sem data para o ano 2017. Corra! Bodega do Sertão, onde nós estamos e a gente se sente dentro do sertão. E de 15 em 15 dias o filé do Zezé abrigando o bate-papo com o Geraldo Câmara, com tudo que ele tem de bom, música ao vivo, ostra, aquelas ostras cultivadas, rodízio de pizza à noite, olha, tanta coisa boa. Voltamos já. Como o nosso juizado, todos os juizados da infância, eles trabalham pelo horário da manhã. Começamos às 7h30, e quando a gente começa a audiência, a gente não tem hora de terminar. Além de buscar o resgate do menor, a gente sempre tem um trabalho junto à família do menor. Tenho essa convicção comigo que todos os menores que tiverem problemas socioeducativos, eles são recuperados. Um juiz ele tem que ter essa sensibilidade, e ele só pode ter essa sensibilidade se ele participar da sociedade. Se o juiz de direito, ele não for cidadão participativo de uma sociedade, ele não vai ter noção do direito social. E se ele não for um servidor, porque ele tem que trabalhar para o Poder Judiciário em prol do povo, ele também vai desempenhar mal a sua função. Eu também desempenho a função acadêmica. É onde nós temos aqueles futuros juízes, promotores, defensores, e a gente percebe a evolução da sociedade. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. Voltando com um prazer enorme, porque estamos aqui com a nossa querida Fernanda Marinella, que é a presidente da OAB Seccional Alagoas e que vem fazendo um trabalho dignificante, mostrando que ela que é a única mulher em todo o Brasil a ocupar a presidência de uma OAB no Estado e que vem fazendo um trabalho dignificante, uma luta linda, bonita, e uma pessoa que sabe falar, se expressar, se colocar e defender as suas causas. E é uma das coisas que eu admiro em você, sabe, Fernanda? É a sua maneira de expor as coisas, as pessoas entendem perfeitamente o que você quer dizer. Obrigada, então vamos voltar aos assuntos que nós estávamos em sequência e você falaria agora sobre essa questão, que é uma das defesas da OAB, que é a questão trabalhista no Brasil. Na verdade, a gente, assim como na reforma da Previdência, nós achamos que há necessidade de modernização. A necessidade sempre de mudança. Claro. A mudança é sempre necessária, até porque claro. A sociedade muda. E quando a sociedade muda, a lei tem que se adequar também a essa realidade. Então, a gente defende que há necessidade, sim, sempre de mudanças. Mas a gente volta a dizer, nada pode ser feito de forma atropelada. Perfeito. Então, essa ideia de que a Justiça do Trabalho deve acabar, isso é o fim. Não, isso não existe. Isso não dá para admitir, não, em geral. Por hipótese agora, alguma. Que realmente nós precisamos de alguns aperfeiçoamentos, isso nós precisamos. Não tenha dúvida. E isso faz parte do processo de evolução do país. A gente, inclusive, eu até considero que a Justiça do Trabalho deu alguns avanços. A gente passou daquela época em que o advogado entrava com um pedido de causa trabalhista, com tudo que ele tinha direito e não era nada daquilo, acabava sendo uma petição mentirosa e por aí vai. Até porque, Geraldo, nós temos que entender que a Justiça do Trabalho ela foi idealizada no momento em que o trabalhador brasileiro não tinha direitos. Não tinha direitos. Então, ela precisava desse choque de realidade, a gente precisava mudar essa relação. Então, o trabalhador precisa, ele naquele momento era realmente hipossuficiente. E ele precisava dessa proteção. Geraldo. Agora, com o passar do tempo, essa hipossuficiência ela foi sendo reduzida. E nesse contexto, a Justiça do Trabalho também foi mudando sua postura. Muito bem. Quais são os pontos que você defende
uma reforma trabalhista? Não, na verdade a reforma trabalhista ela tem que ser primeiro pensada regionalmente, não dá para fazer uma reforma de âmbito porque nacional. Porque não são iguais? Não há, exatamente, até porque o mercado de trabalho é muito diferente numa região para outra. É preciso se pensar assim, numa garantia à manutenção de alguns direitos que a gente não pode transigir. Sem dúvida. Então tem direitos que não podem ser discutidos. Agora, o mercado talvez brasileiro, quando a gente fala de reforma trabalhista, envolve muito mercado, muita iniciativa privada, talvez esteja precisando de um pouco mais de flexibilidade nas leis, para que ele possa efetivamente crescer. Exatamente. Então, a economia brasileira precisa crescer. Agora, isso não significa abrir mão de garantia constitucional. Não tenha dúvida. Agora, é isso que a gente não abre mão. Bom, então me diga uma coisa. A gente sabe que a gente vive num país continental, onde as diferenças são visíveis, né, de uma região para outra. São diferenças visíveis. Isso, você tão bem colocou isso agora. para a Previdência como para trabalho. Exatamente. Olha, Geraldo, basta imaginar o seguinte, olha, se a gente pensar hoje a faixa de vida, né, de vida do brasileiro, ela muda muito. Você tem aqui no Nordeste, por exemplo, normalmente os brasileiros aqui no Nordeste estão com a faixa mais ou menos 64 anos de idade. Perfeito. Minto, de 59 a 62, 63. Se você tem lá no Sul, 82 anos. Exatamente. Com expectativa de vida. Exatamente, mudou. Então, assim, como que você pode pensar, por exemplo, numa aposentadoria com a mesma idade, se numa realidade Nordeste o sujeito está falecendo com 59 anos e no Sul com 82? É verdade. Quer dizer, então é uma realidade muito diferente. Claro. E isso tudo tem que ser avaliado. Nós temos uma mudança na sociedade que precisa ser repensada. Agora, o que acontece? Nós não podemos, que inclusive é muito difícil. E nós não podemos botar a culpa da crise brasileira à falta da reforma, Geraldo. Não. Porque a gente escuta assim, o país só vai voltar a crescer se as reformas saírem. Não. Então, peraí, então o povo vai pagar de novo. De jeito algum. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Então, reforma, ela é necessária. Agora, a gente não pode culpar, penalizar o povo por algo que o povo não fez. Não fez. Porque não foi o povo que colocou o Brasil na crise. Exatamente. Então, nós não podemos admitir que esse mesmo povo pague duas vezes pela crise. É verdade. Então, é isso que nós precisamos ter a consciência. A reforma, ela é fundamental e no nosso contexto de legislação é sempre importante a reforma. Ela tem que ser sempre construída. Agora, a gente tem que fazer de forma responsável. E a gente percebe, Geraldo, que sempre quem está pagando é o cidadão. Basta perceber a situação das bagagens que foi regulamentada pela ANAC. Então, essa é uma situação que, mais uma vez, o cidadão é que vai pagar o preço. Vai pagar o preço. Eu estou falando aqui da instrução, da orientação que foi introduzida no ordenamento pela Agência Nacional de Aviação Civil, exatamente, que é quem regulamenta a atuação da aviação civil do país. E ela traz, então, essa instrução, essa resolução, ela traz várias normas. E uma delas é dizer que o passageiro, além de comprar a sua bagagem, vai comprar a sua passagem, ele vai pagar a sua franquia de bagagem à parte. Exatamente. Aí você vai dizer, Geraldo, mas em outros países isso já não acontece? Acontece. Isso acontece em vários países. Do mesmo jeito que a reforma da Previdência foi feita em vários países. Mas nós não podemos ignorar o fato de que, em vários países, enquanto a franquia de bagagem era paga à parte, isso era descontado do valor da passagem. Com certeza. Então, o consumidor, ele paga menos pela passagem e, à parte, ele paga a franquia de bagagem. Aqui vai ser mais um ganho para a companhia aérea. Porque você diferente. não vê, Geraldo, uma movimentação no sentido de redução de passagem. Não há na orientação da ANAC, na resolução da ANAC, não há o compromisso em redução do preço. Além de não haver compromisso na redução do preço, também não há qualquer sinal da companhia aérea. E eu digo isso porque nós estamos no mês de março e no dia 15 de março se comemora o Dia do Consumidor. Então, o Dia do Consumidor, que aí o consumidor só perde direitos, sabe, Geraldo? Então, é uma situação bastante delicada. É verdade. E essa é uma bandeira também que a OAB já vem discutindo há muito tempo. Nós ajuizamos a ação há mais de 60 dias, pedindo a suspensão da resolução da ANAC. Que foi suspensa ontem numa liminar, né? Foi. E já foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal. Confirmada? Já foi confirmada. Muito bem. Na verdade, só que a discussão nessa ação, Geraldo, ela só traz a franquia de bagagem. E esse não é o único ponto que precisa de discussão. Claro. Porque a instrução traz várias preocupações que não é só essa. Então, a OAB ela tinha uma discussão mais ampliada no que diz respeito à resolução da ANAC, por exemplo, que não trazia, exemplo, se o seu voo for cancelado, na regra anterior, a partir de 4 horas você tinha direito ao hotel. Certo. Agora você não tem mais. Só se o voo for para o dia seguinte. Então, a forma de cancelamento, a restituição, tem várias mudanças que foram introduzidas, a questão da cobrança do combustível, tem várias regras que foram introduzidas que são prejudiciais ao consumidor e que a gente já vinha discutindo. Mas saiu a liminar, foi suspensa a cobrança da franquia de bagagem, ontem mesmo foi confirmada pelo TRF, então é uma decisão que, por enquanto,
está valendo, a gente não sabe até quanto, e ao mesmo tempo a norma entrava em vigor e a companhia aérea não reduziu R$1 dos preços. Verdade. Porque as passagens continuaram sendo vendidas pelo mesmo preço. Exatamente. Então é o diferente do que acontece em outros países. Me diga uma coisa, você falou em combustível, aí me veio à baila essa brincadeira idiota que acontece com os combustíveis nesse país. Você não entende absolutamente nada. Eu saí daqui com o combustível a um determinado preço, fui ali em Gravatá, fiquei um fim de semana em Gravatá, quando eu voltei aqui estava tudo astronômico. Um verdadeiro absurdo. Você vê em Pernambuco, você coloca a gasolina a R$3,19. Aqui você coloca a R$3,95, a R$3,97, e não há R$3,86. E mais uma vez eu digo que o consumidor é quem está pagando. É quem está pagando. Não é hora da OAB entrar numa dessas também? A gente está discutindo vários temas, porque hoje, na verdade, todo esse constrangimento do consumidor não passa de mero aborrecimento. Claro. Porque não tem valor nenhum. Não. Né? Você se constrange, você perde seus direitos, você passa raiva, e o máximo que você tem é para ir para a justiça. Quando você vai na justiça, é uma indenização irrisória. Exatamente. Que não lhe recompõe a sua chateação. Então a gente está numa campanha de que mero aborrecimento tem valor, Geraldo. Ontem, inclusive, também foi lançada uma campanha então, de valorização do consumidor, e esses temas serão trabalhados sucessivamente. A gente lançou uma campanha macro, a OAB Nacional, junto com as seccionais, com todos os estados, certo. Que é uma campanha macro que cada hora nós teremos uma bandeira diferente. Então, agora nós estamos discutindo a ANAC, também discutimos a questão da internet banda larga, que é uma discussão que nós estamos acompanhando de perto, porque a Agência Nacional queria limitar também o uso de internet, então essa foi uma bandeira que nós pegamos pesado na OAB também. A regra está... Agora, essa história de banda larga, que eu acho uma discussão maravilhosa para um determinado dia, ela é um negócio absurdo, porque você nunca sabe se você está recebendo o que você contratou. Que, na verdade, você não está recebendo. Você não está. A verdade é essa. A verdade não está recebendo. E outra coisa, e a partir da ideia da Agência Nacional era limitar ainda mais. A partir daquele valor você vai pagar. O interessante, Geraldo, é que ela nunca lhe prestou o que ela lhe vendeu. Isso. Isso nunca foi cobrado, nem controlado, nem fiscalizado. Isso. E agora você vai pagar mais. Você vai pagar mais? Quer dizer, é um Geraldo, absurdo. e uma outra situação. Nós estamos falando de um país que a grande maioria sequer tem acesso à internet, Geraldo. Exatamente. Porque a gente convive num pequeno grupo que tem acesso fácil à internet, mas isso não é a realidade do país. Não, de jeito algum. Por várias razões. Primeiro, porque a internet não funciona bem em todas as regiões. Se você for, por exemplo, para a região norte, a internet não funciona. É verdade. É uma tristeza, entendeu? Então, muitas regiões do país ainda não têm acesso a ela. E mais, Geraldo, aonde tem, em alguns locais, é muito cara. Veja aqui, por exemplo, em Alagoas mesmo. Se você for falar de internet, por exemplo, no uso do celular, não é qualquer celular que aceita o uso da internet. De jeito algum. Então, o sujeito tem que ter o dinheiro para investir num aparelho que se adequa E é caro. E é caro. E depois o serviço não está disponível em qualquer lugar. Não. Porque você vai para alguns países do mundo que você tem você Wi-Fi em qualquer praça, você entendeu? Comprou 4G, chega ali na esquina, ele virou H. Exatamente. Pô, e o que é pior, Geraldo, nós estamos num país em que nós temos processo judicial eletrônico, que depende da internet. Exato. O advogado só tem acesso ao processo se a internet estiver funcionando. Então, ele não tem a internet e ele não tem o processo. É verdade. Então, assim, é preciso que o país invista mais em internet e não restrinja. Exatamente. Nós não podemos pensar, é o contrário, né? O país teria que democratizar esse serviço. Muito mais. Exatamente. E não limitar, fazer com que a gente pague ainda mais. Fernanda Marinella, você só dá brilho a esse programa. Que coisa boa. Obrigada. Olha, eu acho que talvez estivesse na hora da gente pegar esses 3 temas que você colocou aqui hoje e você montar um Almoçando com a Notícia com pessoas especializadas em cada área e a gente fazer. O que você acha? Vamos preparar, Para o princípio do mês de abril. Ótimo, combinado. Você é a líder, você que convida quem, e a gente discute OAB em benefício do povo, previdência, isso e aquilo, mas aí já não só com você, mas com você liderando. E até porque nós temos as comissões, as né, Geraldo? comissões. Cada comissão tem seu trabalho temático. Nós temos, inclusive, a nossa presidente da Comissão Nacional do Consumidor, é a nossa conselheira federal, doutora Maria Miranda. Perfeito. Então, ela pode vir participar do programa, trazendo as mas informações. Mas dessa vez você tem que estar presente. Com certeza, virei também, Geraldo. Obrigado por ter vindo mais uma vez. Até a próxima oportunidade, Geraldo. Com Obrigada certeza, também. Que eu espero que seja no princípio de abril. Com certeza, vamos deixar programado. A gente entra em contato. Tá bom? Obrigada, Obrigado. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer. E, com isso, os nossos encontros estão marcados. É ele que manda.
Hoje eu acordei às 5h15, foi 1h30 mais ou menos de percurso até a chegada aqui. Muitos dos dias eu pernoito aqui na comarca, mas há dias em que eu preciso vir de Maceió e às vezes no mesmo dia voltar para Maceió. Hoje é um desses dias em que eu voltarei a Maceió à noite para fazer o curso na Escola da Magistratura. Decidir é algo extremamente difícil. É algo que requer aprimoramento técnico, é imprescindível ter aprimoramento técnico, mas que requer também uma sensibilidade e uma capacidade de se colocar no lugar do outro muito grande. É a atividade mais difícil, é a atividade mais bonita, é a atividade mais realizadora que eu poderia desempenhar na minha vida. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho.